Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre agrupamentos com repetição. Especificamente aqui nesse caso a gente vai trabalhar com a combinação com repetição. Por que que nós temos aqui uma combinação? Porque de repente eu vou ter elementos que podem se repetir, mas a ordem que eles vão ser colocados não vai alterar o contexto geral. A forma que a gente trabalha a combinação com repetição é dada pela seguinte. Eu tenho uma combinação de N elementos tomados K a K, de modo que em cima, aqui no numerador, nós temos N mais K menos 1. Essa operação toda, a gente calcula o fatorial do seu resultado. No denominador, eu vou ter K fatorial, que multiplica N menos 1 fatorial, onde o valor referente ao N é justamente a quantidade de elementos que nós temos disponíveis. E o valor numérico referente à letra K é a quantidade que eu quero descobrir ou que eu quero utilizar. Nesse exemplo, eu vou citar o seguinte. Nós temos um sorvete, onde o sorvete que eu quero escolher, ele vai ter 3 bolas. E dessas 3 bolas, nós temos aqui 5 sabores disponíveis. Então aqui eu tenho o sabor de uva, o sabor de pistache, o sabor sensação, torta alemã e torta de limão. Logicamente que, se eu quero colocar 3 bolas em um sorvete, em uma casquinha de sorvete, aliás, o que acontece? Ao meu gosto, eu posso repetir sabor ou não. E essa repetição de sabor é justamente o que caracteriza o agrupamento com repetição, o que nesse caso é a combinação com repetição. Então, por que que essa situação ela se trata de uma combinação? Vamos supor que na ordem eu vá colocar primeiro essa bola rosa, depois essa bola azul e por fim essa bola amarela. Ok, devido a essas bolas terem cores diferentes, automaticamente eu teria aqui sabores diferentes. Mas nada me impede, de repente, de eu colocar dessas 3 bolas, 2 bolas de mesmo sabor. Além também, nada me impede de eu pegar as 3 bolas e colocar as 3 de mesmo sabor. E é justamente isso que me determina que essa situação ela trata de combinação. Vamos ver então a seguinte pergunta ou a seguinte questão. Eu quero saber então que, tendo 5 sabores disponíveis, e eu quero me servir em uma casquinha de sorvete onde eu vou colocar 3 bolas de sorvete, de quantas maneiras diferentes eu consigo me servir, tá? De quantas maneiras diferentes a gente consegue montar esse sorvete com 3 bolas. Então vejamos, aqui eu tenho o valor do N igual a 5. Por que que o valor do N é igual a 5? Porque nós temos 5 sabores diferentes disponíveis. E o valor do K será igual a 3. Por que que o valor do K é igual a 3? Porque é a quantidade de bolas que eu quero me servir. Então, eu tenho 5 sabores para colocar 3 bolas de sorvete. Então, vejamos. A minha combinação com repetição será de 5 elementos tomados 3 a 3. De modo que, analisando aqui a fórmula e fazendo a comparação, eu vou substituir nessa fórmula o N por 5 e o K por 3. Então veja que vai ficar o seguinte, 5 mais 3, que é a soma de N mais K, menos 1 fatorial, igual a 3 fatorial, que é o valor do K, que multiplica 5 menos 1 fatorial. Atenção, eu vou resolver e colocar esse cálculo aqui ao lado em cima, tá? Então vejamos, 5 mais 3 é 8, 8 menos 1, 7. Então, nós teremos 7 fatorial no nosso numerador. Além disso, o 3 fatorial, como ele já está determinado, eu só vou repeti-lo. Mas, dentro aqui dos parênteses, reparem que nós temos a subtração de 5 menos 1. E, obviamente, 5 menos 1 é igual a 4. Então, essa fórmula aqui todinha, ou essa operação inicial aqui toda, ela se resume a quem? A 7 fatorial que divide 3 fatorial e que multiplica por 4 fatorial. E é justamente essa fração que a gente tem que resolver para que a gente consiga determinar a quantidade total
de sorvetes que a gente consegue montar, tá bom? Então vejamos. O 7 fatorial, o que eu vou fazer? Já que aqui embaixo nós temos dois números envolvendo o fatorial, o que acontece? Eu vou pegar esse de cima, até porque entre eles é o de maior valor numérico. Eu vou começar a resolver o seu fatorial até chegar ao maior dos valores aqui de baixo. Vamos relembrar então o seguinte, pessoal. Quando a gente tem que calcular o fatorial, eu devo pegar o fatorial do n, ou do valor numérico que estamos tratando no momento, e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Sendo assim, eu devo pegar o 7 e resolver a seguinte multiplicação. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Só que eu não vou fazer isso nesse momento. Por quê? Porque esse 7 fatorial, reparem, que ele está envolvido em uma divisão. E aí eu teria que colocar todos os fatoriais de todos os elementos. E aí a gente perderia muito tempo quanto a isso e sem necessidade. Por quê? Reparem, eu vou resolver então o fatorial do 7 até chegar ao fatorial de 4. Então vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu paro aqui no 4 fatorial? Porque se eu fosse continuar a partir do 4, eu teria justamente os fatores que compõem e formam o 4 fatorial. Mas eu vou parar aqui nele. Por que eu estou parando? Porque já que esse 4 está com fatorial e aqui embaixo, né, aqui na fração, no denominador, eu também tenho um 4 fatorial, significa que nós temos o mesmo elemento em cima e embaixo. Acontecendo isso, a gente pode eliminá-los aqui da fração. E aí nos sobra quem? 7 vezes 6 vezes 5, e aqui eu já dividi por 6. Opa! Por que eu estou dividindo por 6? Porque 6 é justamente aqui, ó, o resultado do 3 fatorial. Já que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado é 6. E em seguida, a gente também pode eliminar aqui o 6 da fração, pelo mesmo motivo que eliminamos o 4 fatorial, pois são dois elementos iguais, de modo que fique um em cima e um embaixo da fração. Automaticamente, com todas essas eliminações, nos sobra 7 vezes 5, cujo resultado é igual a 35. O que isso tudo quer dizer, então? Quer dizer que, com 5 sabores de sorvete disponíveis e eu querendo me servir numa casquinha de sorvete com 3 bolas, eu consigo montar 35 tipos de sorvetes diferentes. Então é dessa maneira, utilizando essa fórmula, que a gente trabalha o agrupamento com repetição. E é justamente sobre isso que tratou aqui a nossa aula de hoje, onde nós vimos especificamente a combinação com repetição, que é um tipo de agrupamento com repetição, onde eu te mostrei aqui a fórmula, como que a gente utiliza justamente essa fórmula para tratar e resolver uma situação do nosso cotidiano. Fique à vontade então para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!